Lula sanciona a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Presidentes da Câmara e do Senado não participam da solenidade. Foi hoje pela manhã, Ari, na verdade, uma solenidade bem prestigiada com diversos deputados, diversos ministros, com a exceção, é claro, dos presidentes da Câmara e do Senado. O deputado Hugo Mota, o senador Davi Alcolumbre não participaram, não prestigiaram, mas a gente teve uma solenidade que teve alguns destaques. Sobretudo, um deles, a defesa da democracia sendo colocada pelo presidente Lula dentro do processo da prisão do ex-presidente Bolsonaro. A gente tem esse trecho. A assinatura de uma lei que garante isenção de imposto de renda até R$5 mil. E eu vi o Lira falar de participação no lucro, eu fico pensando, hoje qualquer um tem que saber que é injusto. Eu recebo dividendo, eu não pago nada de imposto de renda. Eu recebo bônus de um banco, todo banqueiro recebe bônus. Banqueiro e quem está lá no banco, todo mundo recebe bônus. E não paga imposto de renda, não. Agora, eu trabalho que nem um desgraçado, chego no final do ano, eu vou ter R$10 mil de participação no lucro, pá, tem que pagar imposto de renda. Eu quero participar das coisas em igualdade de condições. Eu não quero tirar o filho da classe média da universidade para colocar o negro, porque ele também tem direito. O que eu quero é dar ao negro a oportunidade de ter o que ele nunca teve. Então, houve uma alternância de poder. Eu gosto da democracia porque ela permite a alternância de poder. E na alternância de poder não é apenas a troca de nome, é a troca de classes sociais. Você pode um dia eleger um empresário, outro dia elege um trabalhador, outro dia elege um advogado, outro dia elege um médico, outro dia elege um sociólogo, outro dia elege qualquer... É isso que dá conta na democracia e é isso que faz com que as pessoas precisam levar em conta que a gente pode construir uma sociedade justa. Não igualitária, porque não existe sociedade igualitária. Eu sou diferente de vocês e vocês são diferentes de mim. Eu sou corintiano, o Alckmin é santista. Não poderia dar certo. Eu sou corintiano, a Janja é flamenguista. Eu sou vascaíno no Rio de Janeiro, então não quero ser igual. Eu quero apenas ter a mesma oportunidade que todo mundo. Eu quero participar das coisas em igualdade de condições. Eu não quero tirar o filho da classe média da universidade para colocar o negro, porque ele também tem direito. O que eu quero é dar ao negro a oportunidade de ter o que ele nunca teve. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, só que não. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, foram convidados pelo presidente Lula a participar dessa solenidade que o Alessio trouxe no Palácio do Planalto. Inclusive, ambos foram convidados a discursar. Ou seja, Lula pretendia dividir ali o crédito, dividir os louros dessa medida que tem ampla repercussão diante da sociedade, porque isenta ali quem ganha até R$5 mil por mês e beneficia quem ganha até mais de 7 mil por mês. E combinaram Hugo Mota e Davi Alcolumbre de não irem à solenidade. E eu quero conversar sobre isso com vocês. Começo com você, Alessio. Ari, na verdade isso só mostra, pelo menos para mim, o quanto a política brasileira ela é mesquinha. Quando você tem um projeto desse que é histórico, algo que foi emblemático até para sua aprovação. A discussão também no Congresso Nacional foi muito arrastada, foi muito demorada, foi cheia de interlocuções ali dentro do Centrão, da direita, de tentativa de mudança, inclusive, desse texto. Mas no momento histórico em que se há a sanção por um presidente da República de um projeto como esse, que vai atingir e beneficiar milhões de brasileiros que historicamente eram ali prejudicados, porque é praticamente um valor a mais dentro do bolso do trabalhador que recebe até R$5 mil, você tem os presidentes das casas legislativas, do caso da Câmara e do Senado, não participando por pura mesquinhez política, porque não foram ali atendidos em algum dos seus pleitos. No caso mais recente do Senado, Davi Alcolumbre, que teve ali a sua indicação preterida, no caso do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente da casa também. Então ele preferiu não participar, como você bem destacou. O convite aconteceu, o presidente Lula queria a presença dos dois, inclusive também para se manifestarem, para falarem sobre o seu processo de tramitação dentro da Câmara e do Senado também desse texto, dessa matéria que foi aprovada e hoje sancionada, mas preferiram por não participar. Franci, primeiro o Davi Alcolumbre rompeu com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner.
Hugo Mota rompeu com a líder do governo na Câmara dos Deputados, Gleisi Hoffmann. Mas a não ida, né, melhor dizendo, de ambos a essa solenidade importante é uma escalada na crise entre o Congresso, as duas casas legislativas e Lula. Porque agora eles rumaram ali do rompimento com os líderes do PT para o rompimento com o próprio Lula, aparentemente. E eles saem menores dessa situação, sem dúvida alguma. Porque, especialmente quando você verifica o motivo desses rompimentos, você observa que é um Congresso Nacional que não vem agindo a favor da população, e sim a favor dos próprios interesses. Porque um dos pontos de divergência do Lula com o Alcolumbre, por exemplo, foi a indicação dele ao STF do Jorge Messias. O Alcolumbre e o Centrão defendiam outro nome para a indicação na vaga de Luiz Roberto Barroso. Então, você observa que é um Congresso Nacional totalmente desconectado com a realidade, que defende apenas os próprios interesses e que, para isso, não importa se a população é sacrificada ou não. Até mesmo porque esse projeto da isenção do imposto de renda já deveria ter sido aprovado há vários meses. E foi aprovado recentemente, depois de muita luta, de muita articulação, de emendas liberadas. Porque propostas que são do interesse do povo acabam sendo travadas e jogadas ali para debaixo do tapete, enquanto propostas que apenas agradam a classe política, elas são aprovadas em questão de segundos. Então, tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota saem menores desse episódio. E olha, a participação aqui do deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, que é economista, inclusive é professor de economia da Universidade Federal do Piauí, sobre a sanção, né, dessa lei. Ele disse que, finalmente, o Brasil vai ter uma reforma tributária. Desculpa, deputado Merlong. Estamos vendo que o Brasil finalmente vai ter uma justiça tributária. Isso está virando realidade, que é muito simples. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. E isso gera uma economia para o bolso das famílias, gera um maior consumo e aquece a economia. Ou seja, está dando aqui, né, uma lição. Olha, além da justiça tributária, ainda aquece a economia, joga mais dinheiro na economia. Agora, Eliezer, parece simples, né? Vendo aqui a explicação, mas foi difícil aliviar para a classe média e pesar um pouquinho mais na elite. Foi difícil. Foi difícil, mesmo sendo uma pauta de ampla aceitação ou de beneficiamento geral da classe trabalhadora. Exatamente porque é o tipo de projeto que rende créditos. Praticamente não há, perante a opinião pública, oposição a uma iniciativa dessa natureza. Então, o saldo para o presidente Lula é praticamente inevitável. Um presidente que trabalhou e conseguiu garantir essa equidade, esse equilíbrio na tributação. É bastante significativo esse avanço. E, é claro, aqueles que não estão tão alinhados com o governo, naturalmente trabalharam e deram trabalho para que esse projeto acabasse sendo adiado, tivesse a sua aprovação de fato adiada da forma como foi. E assim, outros poderiam ter se beneficiado de uma maneira mais direta. Os próprios presidentes da Câmara e do Senado perderam essa foto e não vão estar de maneira tão marcante agora perante a opinião pública. E agora a gente vai para a manchete, que traz a decisão da Justiça de cassar o mandato do deputado federal foragido Alexandre Ramagem, condenado por tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. A manchete é da Luz Kelly Oliveira. Moraes determina perda de mandato de Alexandre Ramagem e inclusão do nome dele no banco de monitoramento de